Olá! Um país que tem uma dependência tão grande das exportações como o Brasil, chega a ser incompreensível que nossos portos não estejam à altura da demanda. As filas de caminhões se repetem a cada ano, enquanto os navios aguardam dias para entrar nos terminais. O maior porto da América Latina, Santos, está operando no limite da sua capacidade, com risco iminente de colapso, caso não sejam feitos grandes investimentos na estrutura de embarque e desembarque e nos acessos rodoviários e ferroviários. Essa edição do Matéria de Capa mostra um quadro do setor e das dificuldades de quem depende de exportar ou importar para desenvolver seus negócios. Fique com a gente! Os avanços tecnológicos no campo devem elevar o Brasil ao posto de maior produtor de soja do mundo. Mas na contramão do desenvolvimento estão os corredores de transporte. O país perde, e muito, quando tenta levar essa produção até a mesa do consumidor estrangeiro. Prejuízo que se reflete também no bolso do brasileiro. 193 milhões de toneladas. É a maior safra de soja da história do Brasil. A previsão é que ela seja responsável por mais de 12% de todas as exportações este ano. Isso é, se ela não parar a caminho dos portos. Na descida da Serra do Mar em direção a Santos, já é possível ver como é difícil escoar a produção. Na chegada ao porto, os caminhões só podem descarregar se tiverem agendamento nos terminais. Mas de cada 6 caminhões, um não está agendado. Às vezes não tem a programação, né? Não consegue agendar, aí eles mandam ir descendo, aí conforme você vai descendo eles vão diz que vai ajeitar no caminho, né? Esse tipo de situação acontece porque lá no estado produtor muitas vezes é mais fácil carregar o caminhão e despachar do que ficar esperando o agendamento por 2, 3 dias. Mas aí o problema estoura no Porto de Santos. Olha, tá faltando caminhão em todo lugar. A safra está sendo colhida, os armazéns já estão começando a encher. Se for esperar os agendamentos, o milho vai estragar na roça, os grãos. É complicado, né? Todo ano essa situação gera quilômetros de congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni e na avenida perimetral do porto. Não é só o porto que trava. Cubatão, Santos e Guarujá sofrem com o trânsito. Não consegue transitar nem com carro pequeno, nem de moto, de nada, de jeito nenhum. Tudo para, os caminhões não respeitam, nem sinal fechado, nada. Vira um transtorno, o caminhoneiro fica aqui refém de várias dessas coisas, né, ruins, e a população contra, sem saber quem realmente é o verdadeiro culpado. O Brasil tem 37 portos. O de Santos é o maior deles. Movimenta 245 bilhões de reais ao ano. Isso equivale à soma dos 4 outros maiores portos do país: Paranaguá, Sepetiba, Vitória e São Luís. As perdas por falta de infraestrutura são um problema em todos eles. O Banco Mundial estima que o custo da ineficiência do transporte do Brasil engula 6% do produto interno bruto por ano, 250 bilhões de reais. É como se o Porto de Santos trabalhasse apenas para pagar essa conta. É uma situação que eu diria surrealista, porque mistura o que a gente tem de melhor produtividade e prosperidade, vários setores produzindo, querendo exportar, importando, ativando a economia, no mesmo jardim onde você vê um cenário de degradação, de incompetência, de gargalos que se perpetuam. E cada brasileiro paga a conta dessa falta de infraestrutura. Os nossos produtos perdem em competitividade em relação aos de outros países no mercado globalizado. E o que a gente importa também fica mais caro. Isso influencia, por exemplo, o preço do pãozinho. A carga tributária, que é absurda, tudo isso influencia. O consumidor que paga. Chega a encarecer, no caso da soja, entre 40% e 50% do preço. Na verdade, o país precisa uma transformação, né? Precisa sim, a começar pela burocracia, que segura uma carga por, no mínimo, 15 dias, esperando uma série de fiscalizações. A fiscalização de mercadorias em qualquer porto é fundamental para livrar o país de pragas, para garantir que o produto tenha qualidade e para combater a sonegação fiscal e o tráfico de armas e drogas.
Mas quando esse processo leva tempo demais, vira um problema. Os custos podem dobrar e aí fica difícil concorrer com outros países. O mar de containers mostra bem a grandeza do comércio exterior brasileiro. Mas é também um retrato da burocracia. O porto funciona 24 horas, mas a maioria dos órgãos de fiscalização de cargas só opera em horário comercial. O navio chega de madrugada, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Semana Santa, Carnaval e tudo. 16 órgãos públicos de 10 ministérios diferentes atuam nos portos brasileiros. Passar pela bateria completa de fiscalização significa, no mínimo, 15 dias de espera. Existem muitos órgãos anuentes que, para diferentes cargas, devem emitir o seu laudo, a sua fiscalização. Só que falta, no Brasil, uma única entidade ser responsável por todo esse processo. Nem toda carga precisa passar por todos os órgãos, mas nenhuma escapa da Receita Federal. Um pente fino para evitar sonegação de impostos, contrabando, tráfico de drogas. Mas há apenas 239 funcionários no Porto de Santos, menos da metade do que a própria Receita considera ideal. Com mais gente, a gente consegue fazer mais operações de repressão, mais rondas no porto. Então, não só aumenta a eficiência por esse lado de ter mais gente, mas porque a gente consegue fazer outras coisas que, por falta de gente, a gente não consegue. A dificuldade maior é na importação. Do momento em que o navio entra em águas brasileiras até o despacho do container, são 6 etapas de fiscalização. A tecnologia é uma aliada importante. Inspeção liberada. O caminhão com a carga passa num scanner, como se fosse uma mala numa esteira de aeroporto. Caminhão liberado. Nessa sala, os auditores têm acesso a 1.500 câmeras dos terminais portuários e conseguem fazer a fiscalização à distância. É mais fácil, né? Você tem aqui a segurança de estar sentado aqui, né? A comodidade e a comodidade também de estar acessando todos os sistemas da Receita com tranquilidade, aqui fazendo as pesquisas com tranquilidade. A gente pode estar orientando o pessoal que está em campo, que está com foco em fazer a vigilância da carga, está indo atrás aí do ilícito. O investimento em tecnologia, como esse verdadeiro Big Brother fiscal, tem sido a maneira encontrada pela Receita Federal para compensar a diminuição no quadro de funcionários. E tem dado um certo resultado. A liberação de um container como esse aqui, por exemplo, leva cerca de 1 dia. Mas esse é apenas o tempo da Receita. Todos os outros procedimentos do Porto de Santos ainda fazem o Brasil perder produtividade. O Ministério da Agricultura, por exemplo, é responsável por fiscalizar todos os produtos alimentícios que entram e saem do Brasil. 133 técnicos atuam em 28 portos, 36 deles em Santos. Ano passado, eles tiveram de dar conta de mais de 25 mil solicitações. Se nós tivéssemos a possibilidade de fiscalizar melhor, com um contingente maior de fiscal federal agropecuário, sem dúvida nenhuma, todos os elos da cadeia seriam beneficiados. A primeira fiscalização e a mais problemática é a da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nada, nem ninguém, sai do navio até que a Anvisa ateste que ele está livre de epidemias. Mas se o navio chegar depois das 5 da tarde, vai ter que esperar, do jeito que chegou, até às 9 da manhã do dia seguinte. Um navio custa, vamos chutar, em média, podemos chutar $20 mil, um navio parado. E ele atracado, ele paga em dobro por não estar podendo operar. E de carimbo em carimbo, assinatura em assinatura, o relógio vai correndo e o dinheiro escorrendo. Em 2011, foi implantada uma ferramenta para unificar documentos dos 5 principais órgãos e diminuir a burocracia. Mas, ironicamente, o porto sem papel não saiu do papel. Eu acho que a lição de casa do governo é é olhar esses problemas para não prejudicar os investimentos que já estão colocados nos portos. Em instantes, entra ano, sai ano, continua o calvário dos motoristas que tentam chegar aos portos. E mais, apesar da grande dependência do setor, a infraestrutura portuária brasileira ainda tem muitos pontos a serem corrigidos. A gente volta já.
Ninguém discorda que é preciso melhorar o acesso ao Porto de Santos. Existem vários projetos de infraestrutura para isso e até dinheiro garantido para as obras. Por que então será que entra ano, sai ano, as cargas continuam enfrentando um calvário para chegar aos terminais? Chegar ao maior porto do Brasil transportando cargas não é fácil nem pelo mar. Todo navio tem uma régua desenhada no casco que marca quantos metros ficam submersos. É o chamado calado. Em Santos, a profundidade era de 13 metros e 20 centímetros. Mas na véspera da safra, a medida caiu quase 1 metro. Faltou dragagem. O assoreamento na entrada do canal prejudicou todo o Porto de Santos. Os navios continuam a entrar, mas por causa da redução do calado, eles operam com capacidade reduzida. Um navio de contêiner, a cada 10 centímetros que você perde no calado do navio, representa 70 containers. Então, com 10 centímetros de água que a gente ganha, nós teríamos mais 70 contêineres naquele navio. Este simulador, desenvolvido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, reproduz com exatidão a entrada de um navio no Porto de Santos. Até quem não tem experiência nenhuma em manobrar navios, sente a diferença nos trechos menos profundos. Além do risco de bater no fundo, né, de haver um toque, existe também a dificuldade de fazer uma curva. Se você navegar muito próximo do fundo, a manobrabilidade reduz bastante, muitas vezes o prático não consegue realizar as curvas necessárias. No ano passado, o governo investiu 247 milhões de reais em dragagem para aprofundar o Canal de Santos e contratou uma empresa para fazer a manutenção e impedir assoreamentos. Mas em dezembro o negócio foi desfeito, depois que a empresa tentou aumentar o valor dos serviços, que era de 115 milhões de reais. Agora a companhia Docas, responsável pelas obras, quer fazer uma nova licitação, incluindo os pontos onde os navios ancoram para descarregar as mercadorias. Tem para isso 550 milhões de reais para os próximos 3 anos. A nova obra pretende aumentar a profundidade do canal para 15 metros. Se você draga esse porto para 15 metros, como vai acontecer, você começa a entrar com navios de 110 mil toneladas. O ganho de escala no transporte marítimo é muito grande. Isso vai se traduzir no final, no frete, entre levar o produto do interior do Brasil para o exterior, talvez em 10% de economia no frete. Em terra, a situação não é muito melhor. O trem buzina para não bater nos caminhões. É preciso separar a linha férrea da principal via de acesso aos terminais. A solução apontada é um túnel para os caminhões, orçado em 400 milhões de reais. O chamado mergulhão está previsto há pelo menos 5 anos, mas até agora não saiu do papel. Enquanto o mergulhão não chega, o que se tem é o gargalão. Olha só a quantidade de caminhão que fica parado aqui esperando o trem passar. Esse tipo de situação aqui no Porto de Santos é muito comum e rouba tempo e dinheiro da economia brasileira. O governo federal promete aqui fazer o mergulhão, aqui tem tempo, né? Mas prometer, todo mundo promete, e fazer, quem vai fazer? Ninguém faz não, meu amigo, aqui é tudo abandonado e não é hoje não, se você vir daqui a 10 anos, vai ser do mesmo jeito. Não é por falta de projetos. Tem um para o acesso ao trecho mais ao fundo do porto, que inclui uma ponte sobre o rio Sabó, e outro para melhorar a avenida na altura da ponta da praia. Também não é por falta de dinheiro. O governo federal pretende investir mais de R$1 bilhão em obras para reforçar o cais, com recursos previstos no Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mais uma vez, a culpa pela demora é da burocracia. Ora, cada licitação demora 3 anos no Brasil, porque ela é impugnada, recolhe, altera o edital, depois entra outro. Então, o governo sabe o que precisa fazer, tem dinheiro para fazer, mas a estrutura de gestão, e isso muito preso à legislação, é travada. Com tantos problemas, até o presidente da companhia Docas admite que ter um porto à altura da capacidade do país vai demorar. Eu acredito que é coisa para mais 10 anos, porque hoje nós temos uma projeção de movimentação de carga de 230 milhões de toneladas por ano de 2024 e eu diria que nós vamos ter dificuldade em função do acesso ao porto.
economia do Brasil é uma das maiores do mundo, mas quando se fala em portos, o país está muito distante de muitos países que produzem menos e têm uma dependência menor das exportações de matérias-primas. Afinal, onde estão os erros? O que precisa ser corrigido? Porto de Singapura. Movimento de carga em 2013, 560 milhões de toneladas. É o terceiro maior do mundo. Porto de Santos. Movimento de carga em 2013, 114 milhões de toneladas. É o 42º do mundo. A diferença fica ainda mais gritante quando comparamos as duas economias. O Brasil, o sexto país mais rico do planeta, produz 10 vezes mais do que Singapura. A infraestrutura tem que acompanhar uma política de comércio exterior que priorize exportações, que dê condições para a importação, que não haja sobretaxa, que você possa ter um comércio mais livre com as outras nações do planeta. A nova lei dos portos foi votada no ano passado para impedir isso. Diante da falta de eficiência do Estado, o jeito foi recorrer a um modelo utilizado apenas na Inglaterra e na Nova Zelândia. Eu vou fazer duas coisas. Vou fazer licitações de novos terminais nos portos existentes, vou renovar contratos exigindo investimento e vou permitir, outorgar autorizações para que a iniciativa privada faça portos privativos prestando um serviço público. O primeiro porto privativo do Brasil já está em operação no Guarujá. Da porta para dentro, ele não deixa nada a desejar a nenhum dos mais modernos do mundo. Nesse terminal nós temos a tecnologia mais avançada, os equipamentos mais avançados que temos hoje na atualidade, capazes de movimentar contêineres numa velocidade bastante alta, numa qualidade, numa produtividade bastante alta, inclusive de receber navios maiores do que hoje vem a Brasil, que hoje vem ao Porto de Santos. Mas da porta para fora falta integração. Em Montreal, no Canadá, o terminal do porto é totalmente interligado à ferrovia. Basicamente, a carga desce do navio sem nunca tocar o chão e vai direto para os vagões e depois para o mercado consumidor. Somos muito eficientes nisso, diz o vice-presidente de operações do Porto de Montreal. Mas o melhor exemplo de integração com outros meios de transporte está na Alemanha. O Porto de Hamburgo tem 375 quilômetros de ferrovias. A carga chega, mas não ocupa espaço no porto. Vai de trem para uma área distante, onde está a fiscalização. Essa é outra diferença entre os portos brasileiros e os mais modernos do mundo. O Banco Mundial mediu a eficiência das alfândegas dos portos de 115 países e o Brasil ficou na posição de número 82. Na Europa, os chamados postos de inspeção de fronteiras unificam a fiscalização. O porto de Algeciras, na Espanha, por exemplo, libera a carga em 12 horas. Já no Brasil, a liberação de um único contêiner pode depender da aprovação de até 7 órgãos e leva, em média, 132 horas só com a parte burocrática. 11 vezes mais. A contratação de mão de obra na Europa também é diferente. Na Holanda e no Brasil é permitido recorrer aos trabalhadores sem vínculos empregatícios, mas o Porto de Roterdã seleciona os funcionários livremente. Já aqui no Brasil, as equipes têm um número pré-determinado de operários, muitas vezes maior do que o necessário. Eu não posso negar que existe excesso ainda nas equipes, não posso negar, mas é uma questão também social. Eu não posso simplesmente cortar uma equipe que eram de 20 para 4 sem pensar no social. Eu tenho que pensar numa fase de transição. E essa fase de transição vem sendo vencida ao longo dos anos. A mediação entre os terminais e os operários avulsos é feita pelo OGMO, o órgão gestor de mão de obra. Dos 22 mil trabalhadores do Porto de Santos, 6.400 são autônomos. Em média, cada um recebe R$ 4.500 por mês. Por que será que eles não querem carteira assinada? A empresa está dando um salário de R$ 3.500, né? Daqui uns 3 anos, mais ou menos, eles mandam todo mundo embora,
põe a empreiteira, fala assim, olha, vocês agora vão negociar com a empreiteira. A empreiteira fala assim, é R$2.000. Os portos mais eficientes do mundo são administrados por um conselho gestor e os executivos são escolhidos com base no currículo. Aqui o que vale é a indicação política. Tudo muda a cada novo governo. Essas diferenças fazem do Brasil um lugar arriscado para se fechar negócios. Nossos clientes vão encontrar outros produtores e pode ter certeza que o mundo sabe responder. Não é só o Brasil que produz soja, não é só o Brasil que produz milho, não é só o Brasil que produz suco de laranja. Enfim, o mercado hoje é muito globalizado e é uma possibilidade real essa da gente entrar na periferia do comércio internacional e ficarmos a ver navios, como diz o ditado. Em instantes, não são apenas as grandes distâncias que os motoristas têm que vencer a cada dia. E mais, financiado pelo Brasil, o porto de Mariel, em Cuba, é muito mais moderno do que os portos brasileiros. A gente volta já. O Brasil tem a terceira maior rede de rios do mundo, mas não aproveita esse potencial invejável para o transporte de cargas. Não são apenas as longas distâncias que os caminhoneiros têm que vencer todos os dias. BR-163, Mato Grosso. 70% da produção agrícola do estado passam por esses buracos. Fica difícil não invadir a contramão. E quando existe, o acostamento vira uma faixa para os caminhões. Em Mato Grosso do Sul, nem parece que mudamos de estado. Estou com 2 pneus estourados ali do caminhão ali, o cidadão jogou fora ali da estrada ali, com a família aí, quase aconteceu um acidente aqui, chegando aqui, 10 km aqui. É a rota da soja, mas o que mais prosperam nas beiras das rodovias são as oficinas. Significa um risco de vida muito grande, né? A gente até pensa em desistir da profissão, porque é um trem muito perigoso. Aqui tem hora que a gente pensa em largar o caminhão e ir embora para casa. O rosário na boleia é para proteger Cleoneide de outros perigos da estrada. Só no ano passado foram quase 8.000 assaltos a caminhoneiros em São Paulo. Muitos na Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt. Nelson não passa mais por aqui à noite, depois que foi atacado. Eles trancaram a pista ali com 2 truquezinhos no meio da serra e começaram a assaltar todo mundo, fazer arrastão. Não tem o que você fazer. A polícia não vem, né? Muitas empresas recorrem às escoltas armadas. A segurança já consome 9% do valor total do frete no Brasil, 16 bilhões de reais por ano. Apesar de tudo, a rodovia é o principal meio de transporte de cargas no país. O custo do frete ferroviário, por exemplo, chega a ser até 3 vezes mais barato. Ter ferrovias para um país como o Brasil é fundamental. E se comparamos o Brasil com outros países de tamanhos e recursos similares, a nossa participação de ferrovias é muito menor que todos eles. Portanto, tem alguma coisa errada com a nossa matriz de transportes. O Brasil tem apenas 28.000 quilômetros de ferrovias, só 17% do que é o considerado ideal. O governo tem um plano para construir 10.000 novos quilômetros de trilhos, mas ele anda tão lento quanto os nossos trens. Ainda não foi concedida nenhum trecho a menos do que foi feito da Norte-Sul e da ferrovia transnordestina. Nenhum dos trechos dos 10.000 quilômetros propostos foi concedido ainda. O plano é de 2012. A expectativa é começar a fazê-lo este ano. Essa empresa transporta soja de Rondonópolis, no Mato Grosso, ao Porto de Santos de trem. Mas olhando assim, parece uma transportadora de caminhões. Eles estão aqui apenas porque o pedaço de trilho que falta para os vagões chegarem na empresa não pôde ser construído. Aguarda há 2 anos a licença ambiental. Hoje a gente tem de 15% a 20% mais barato. Se a gente tivesse uma integração entre os terminais, onde não precisasse fazer uma ponta rodoviária, a gente poderia atingir até 30% mais barato do que hoje a rodovia é comparada à ferrovia. Um dos princípios básicos em logística é o país utilizar os recursos que tem
para baratear os custos do transporte. Nesse sentido, o Brasil é um país privilegiado, porque tem muitos rios navegáveis. Mas se sobram rios, faltam eclusas e muito planejamento. Um comboio como esse leva soja de Goiás até Pederneiras, em São Paulo, pela hidrovia Tietê-Paraná. Significa 170 caminhões a menos nas rodovias brasileiras. Mas são poucos os rios com essa espécie de elevador que ajuda o navio a passar pelas barragens construídas para gerar energia. O Ministério dos Transportes e o de Minas e Energia não se entendem sobre quem paga a conta da construção das eclusas. Quem vai pagar essa conta, se isso é distribuído de forma homogênea em toda a sociedade, se isso é pago pelo orçamento do setor de transporte, pelo orçamento do setor elétrico, pouco importa. O próprio cidadão que paga a conta de energia, o fato de ele não ter caminhão na estrada, o fato de ele não ter congestionamento na marginal Tietê, isso tudo ajuda o cidadão. Para o presidente do Sindicato das Transportadoras de Santos, falta de dinheiro não parece ser um problema para o Brasil. Foram financiados no Porto de Cuba 700 milhões de dólares. Nossa obra aqui é muito mais barata do que esses investimentos malucos que estamos fazendo no exterior, esses empréstimos que estamos dando para os outros. Por que não usamos isso no Brasil? Inaugurado em janeiro, o novo Porto Cubano de Mariel exigiu investimentos de quase US$1 bilhão, maior parte financiada pelo Brasil. O prazo de pagamento vai, sabe até quando? 2029. No total, a infraestrutura de Mariel exigiu investimentos de US$ 957 milhões. Desse montante, 682 milhões foram financiados pelo governo brasileiro. A justificativa é de que o empreendimento gerou negócios e empregos no Brasil. Apesar disso, detalhes do acordo e das formas de pagamento foram mantidos em sigilo e só poderão ser revelados em 2027, 2 anos antes do prazo para Cuba quitar a dívida. Com a reforma, Mariel se tornou um dos portos mais modernos da América Latina, com terminais de contêineres que superam os do Brasil e dos países vizinhos. Melhorar a infraestrutura, eliminar gargalos, reduzir a burocracia. São inúmeros os desafios a serem enfrentados para alcançar a modernização dos portos brasileiros, como tem alertado o Centro Nacional de Navegação, Centronave, entidade que reúne as 27 maiores empresas do segmento de contêineres do país. O que surpreende é que, com tantos investimentos necessários nos portos por aqui, o governo brasileiro tem investido cerca de US$ 680 milhões no Porto de Mariel, em Cuba. Apesar de todas as justificativas apresentadas pelo governo, quando se olha para as filas nos portos de Santos e Paranaguá, é preciso um certo esforço para acreditar nos argumentos oficiais. A Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.